Você arruma, passa o perfume, sai na foto. Certo? Pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui com a turma do segundo ADM de técnico em administração, Colégio Estadual Ulisses Guimarães, tá? Turma da manhã. Sou o professor Jonathan de Educação Física. Então, o professor fez uma atividade juntamente com uma metodologia ativa, que vai ser uma avaliação diagnóstica entre pares aí com vocês, tá? O que é previsto para a gente realizar hoje? Então, vocês fizeram uma avaliação, né, a primeira edição da Prova Paraná, né, juntamente com uns assuntos relacionados à nossa área de educação física, né? A disciplina de educação física ao atletismo, que vocês estudaram aí durante esse primeiro semestre também, certo? Então, o que o professor tinha que analisar? Primeiro, o professor voltou lá no ano passado, com a ata do conselho de classe, né? Fez essa revisão. Tá falando isso. Não vai ajudar o professor. Voltou lá no conselho de classe, fiz essa revisão com vocês, fiz essa revisão, e aí o professor teve que analisar a questão da Prova Paraná de vocês de língua portuguesa, que é onde a educação física está inserida, né, nesse contexto, tá, em linguagens. Então, observando, como vocês podem ver aqui, na Prova Paraná, no descritor 15, estabelecer relações lógico-discursivas, presente do texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. A turma não teve uma grande porcentagem de acerto nessa questão. Okay? Então, aí é onde que a gente tem que fazer uma revisão, né? Tem que rever esse assunto com vocês. E aí é onde entra o trabalho do professor. Tá bom? Então, vocês estão reunidos em grupo e vão fazer essa avaliação entre pares. Ok? Exatamente o que quer dizer aqui no descritor 15, que é essa relação lógico-discursiva marcados por conjunções, advérbios e etc. O professor fez essa avaliação para vocês. Então, nessa avaliação tem 8 questões. Nessas 8 questões são objetivas, e aí vocês vão observar como que é para fazer, tá? Questões objetivas, e ali fala exatamente, né, essa questão das conjunções e desses conectivos, tá bom? Conectivos, o professor comentou com vocês, então são palavrinhas, expressões que dão sentido logicamente ao texto. Por exemplo, trazendo para a educação física, o atleta, ele chegou em primeiro lugar no atletismo, porque ele treinou bastante, né? Então, consequência, ok? Só um exemplo básico para vocês, né? Então, a gente estudou salto. O atleta, ele saltou uma grande distância, né? Colocar lá 2,40. Porém, na hora do salto, ele pisou depois da marcação da tábua. Então, aí tem uma defasagem, né? Aí volta o salto, ele não pode saltar. Beleza? Então, eu vou passar essa avaliação para vocês. A gente faz, vocês discutem. Então, durante a avaliação, participação de todos, tá bom? Quem puder ir marcando X, o outro vai fazendo a leitura, o outro descreve alguns pontos, por que está certo ou não, tá bom? E aí no final a gente faz uma discussão de pelo menos umas 2, 3 questões, tá bom? Em grupo, beleza? Já que você pode pegar uma avaliação para cada um, tá bom? Depois o professor passa o gabarito para vocês, tá bom? Das questões. É bem tranquilo,
mas entra nessa situação. Só para a gente estar a par, então o Joaquim vai entregar aí para vocês, tá? Então, nessa turma, teve nesse descritor uma porcentagem de acerto de 16%, tá? A gente vai fazer um reforço aí dessa questão, beleza? Deu certo? Tem uma mais, não tem? Ah, tá. Meninas, não sentam. Tem que sentar naquele grupo, tá? Vamos lá. Pessoal, vou deixar uns 3 minutinhos aí, daí a gente já passa para a correção, discussão, suas questões. Por isso eu vou passando nas mesas com vocês. Não, Merton, você tá mandando final, né? Integrante total. Pode ver que é muito inteligente. É muito sabido. A diferença Pessoal, vou deixar aqui no quadro alguns exemplos, tá? Dos significados desses conectivos. Ó, um exemplo. E de adição, né? O atleta de atletismo praticou o salto triplo e o salto em distância, né? Então, praticou os dois. Mas, oposição, na mesma prova lá de salto, o professor explicou para vocês. Ele ultrapassou a tábua de salto, né? Então, oposição, porém, oposição também, entretanto, oposição, porque, causa, explicação, e assim por diante, para vocês também reforçarem na questão de vocês, ok? Deixar um tempinho aqui na tela, e aí a gente vai para as nossas discussões. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar, tá? Certo, aí Não vai ter que apresentar, senhor. Ou só na hora. não, a gente só vai no final ver a questão e passar o gabarito para vocês. Entendi. Bom? Isso aí. Esse é o resultado. Vocês vão fazer tudo revisão. Muito mais fácil. Coloca qualquer um desses aí no chat.
Tá bom. Qualquer dúvida, tá? Esse daí é o seu resultado. Davi, quando dá 10 minutos, você faz. Já deu 10 minutos. Já. Pessoal, já vou interromper vocês um pouquinho, tá? A aula passa rápido mesmo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia e a gente fazer a discussão, tá bom? Então, o quadro tem a primeira questão, tá? Então, o grupo do Emanuel, você pode ler para nós lá? Beleza. Tá. Primeira questão. O atletismo surgiu na Grécia Antiga, mas continua sendo uma modalidade muito praticada. Neste trecho, a palavra destacada mostra que A. As ideias possuem sentidos opostos. B. Uma ideia explica a outra. C. Uma ideia conclui a outra. Ou D. As duas ideias têm exatamente o mesmo sentido. Tá, e qual vocês responderam na 1? A alternativa número A, né, professor? Número A. Número A. Letra A, né? Tá bom. Então tá certo. A primeira questão, alternativa A, tá? Para os outros grupos, o que é a relação de sentido? Oposição, correto? E aí, identificar contrastes entre as ideias. Ok? Beleza, gente? Mais uma lá. A 2. O grupo do N, vocês fizeram a 2? Professor, a gente ainda estava analisando a 2. Analisando? Tá bom. Ok. Aqui o grupo do Joaquim, fizeram a 2? Isso, lê só o enunciado e a questão que vocês fizeram marcar. A marcha atlética ganha destaque porque cai o conflito são importantes estados internacionais. A gente destacado permite compreender, a gente colocou livramento, o motivo de associar a modalidade ganha destaque. Muito bom. Gente, segunda questão, letra B. Conectivo era o porquê, a relação de sentido é causa, né? Reconhecer o motivo de um acontecimento. Então, a marcha atlética ganhou destaque porque Caio Bonfim conquistou resultados importantes. Ok? Já vi quanto tempo? Vai dar 14 minutos. Pessoal, então, acredito que seria isso. Então, a gente continua fazendo as outras 8 questões. E aí, a gente vai conversando. Depois a gente fala sobre mais duas, aí até o final. Tá bom? Fechou? Fechou. Palmas para vocês. Pessoal, esse aqui, ó, é um informativo dos conectivos que mais caem no Saeb. Tá? Eu vou passar para vocês, tá? Darem esse reforço para vocês estudarem para a prova novamente. Joaquim, você me ajuda de novo? Então é um informativo lá que mais cai na prova Saeb e prova Paraná, tá bom? Um pra cá deitado, tá? Beleza, gente? Gabi? Fechou.